Olá, internautas aqui da TV 61, das redes sociais da Escola de Almas Bezedeiras de Brasília. Estamos começando o nosso quinto encontro aqui dentro da série de rodas de conversa Benze que Passa. Nós estamos aqui com as nossas irmãs benzedeiras e vamos começar, então, Maria Bezerra, que é a nossa guardiã, tudo bem? Vou saudar todo mundo aqui, então, que já está. Ana Cláudia, a Márcia Franco, está ali, Yara, Adriane Maria, cadê você? Ela deve estar aparecendo aqui. Está o cenário dela lá, né, o santuário dela. Berenice, quanto tempo? Oi. Foi uma das primeiras que esteve com a gente. Clara, como vai? Gabi, Sabrina, Flor, tudo bem, Flor? Flor está escondidinha ainda, mas vai aparecer. Então, vamos começar a nossa roda de conversa Benze que Passa, o nosso quinto encontro. Nós tínhamos anunciado que seria ao vivo, mas tivemos alguns problemas técnicos para resolver e não foi possível. E a gente vai fazendo um modelo do que foi as 4 últimas rodas, né? E só que a gente já tem, por exemplo, algumas perguntas que ao longo dessas 4 semanas passadas, né, em que a gente realizou as outras rodas, muitas pessoas foram agregando essas perguntas. E essa roda, a gente vai, essa interação, né, inicialmente seria ao vivo para fazer uma interação maior com todo mundo, mas a gente está aqui com as bezedeiras, todas que puderam ir, né, algumas explicaram que não, por motivos pessoais não podiam estar participando. Então, vamos começar. Vou passar a palavra para a Maria Bezerra, para ela começar a iniciar. Começar a iniciar é ótimo, né? Para ela iniciar a nossa roda e a gente estabelecer nossa dinâmica aí. Maria, com você. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você vai assistir esse canal, esse vídeo. Uma alegria estar aqui. Vejo que está todo mundo meio nervoso, até o jornalista, quando ele, né, tropeça nas palavras. Ai, meu Deus, se o jornalista está nervoso, imagina as benzedeiras. Exato. Nesse momento. Então, a gente está aqui nesse quinto e último encontro dessa série de rodas de conversa Benze que Passa. Somos muito gratas ao João Negrão por ter nos convidado e nos possibilitado estar compartilhando com vocês, o público e até as benzedeiras também, né? Todos do nosso grupo, esses ensinamentos que são todos os dias aprendidos e que essa roda aqui é uma oportunidade da gente rever e reaprender e aprender outras coisas que a gente, durante esse último ano, né, temos sido um pouco privadas desse livre ir e vir para que a gente também realiza para os aprendizados. Muito grata, João, muito grata a todas as irmãs que vieram participar dessa linda roda. Ok, então vamos abrir para a apresentação de cada uma das nossas irmãs benzedeiras. Começar com quem? Pode ser com você. Eu vou estabelecer o critério de quem está aparecendo aqui para mim. Tá? Depois da Maria vem a Berenice. Tudo bem, Berenice? Se apresente aí. A gente tem sempre pessoas novas, né, participando aqui no nosso canal e também chegando nas redes, então vamos todo mundo se reapresentar. A Yara está aqui também. Vamos lá, Berenice, você está aí? Boa tarde para todos e para todas. Eu sou Berenice, benzedeira, filha de Domícia, Petronílio, benzedores, e neta de Eupídio e de Maria Alice. Essa é a apresentação que a gente faz no grupo nas segundas-feiras. Ótimo. Yara, você é que está aparecendo para mim aqui em seguida. Se apresente. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou Yara Benzedeira, filha de Terezinha Benzedeira, neta de Zelcina, Guilhermina e Maria Roxa. Muito bom.
Márcia, é você. Márcia Franco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Márcia, benzedeira, filha da Berenice e de Nicodemos, neta de Alice, José, Petronílio e Domícia. Ótimo. Ana Cláudia. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Eu sou Ana Cláudia, benzedeira, filha de Marilúcia e Hugo, neta de Maria Luzia e Mercedes, bisneta de Ana, Delfina, Matilde e Francisca. Ótimo. Deixa eu ver quem vem aqui. Adriane. Você, Adriane. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Adriane Maria, benzedeira, filha de Maria Cecília e Afrânio, neta de Ruth e Zilma e bisneta de Maria e Cecília. Ok. Clara, você, eu não sei o que eu fiz aqui, que mudou aqui a composição do espaço aqui, mas vamos lá. Clara, você. Olá, queridos. Eu sou Ana Clara Benzedeira, mãe do Leonardo Augusto, filha de Maria Vani de Leonardo, neta de Ana e de Clara, e bisneta de Maria da Conceição, de Carolina, de Alexandrina e de Maria da Piedade, parteira e benzedeira. Ótimo. Gabi. Olá, eu sou Gabriela, benzedeira, sou filha de Rosária e Jorge, sou neta de Neide, Terezinha de Jesus e Leonora, e sou bisneta de Maria Luísa e de Dona Senhorinha, ambas parteiras e benzedeiras. Sabrina. Olá, boa tarde. Eu sou Sabrina Benzedeira. Sou filha de Gilca e Albino. Sou neta de Adélia e de Olindina. Feliz por estar aqui nessa roda, viu, João? E todos. Maravilha. Está faltando a Lucimar. Tudo bem, Lucimar? Olá para todos, para todas. Eu sou Lucimar Benzedeira, filha de Eduarda e Reinô Cronenberg Pacheco, neta de Raul Pacheco e Maria, e neta de Isabel e Raimundo e Antônio, e bisneta de Carlota. Flor, você. Oi, pessoal. Eu sou Floresmar Benzedeira, filha de Pedro e Dolores Benzedeira, neta de José Júlio e Calista Carmelita Benzedeira e Joselino e Maria Badia Benzedeira. Bacana. Tá faltando. É um prazer estar aqui com vocês. Tá tudo certo aí? João, você já podia trazer também pai, mãe, avós para a roda. Ah, sim, com certeza. Sou João Negrão, sou filho de Clarice Laura e de José Rosimbo, sou neto de Pedro Ferreira e Maria de Jesus. Tinha um outro nome da minha avó aí, materna. Não conheço meus avós paternos, mas registrando que minha mãe foi uma benzedeira e o meu avô, também conhecido como Pai Velho, o benzedor lá de Taguatinga. Então, essa é a minha origem. Nasci aqui em Brasília e muito orgulho tem essa origem aí. Então, vamos começar. A gente vai começar pelas perguntas, né? A gente podia estabelecer aquela mesma dinâmica aqui na organização das questões que foram levantadas durante os nossos outros 4 encontros. E aí a gente também tem as irmãs que se propuseram a responder as perguntas, né? E a gente, só lembrando que a gente já está indo para 10 minutos do nosso encontro, da nossa roda, e que a gente estabeleceu, como nos anteriores, 40 minutos e 1 hora.
a gente não extrapolar muito essa 1 hora, então, para que todas sejam breves nas suas respostas, né? E quem quiser complementar alguma coisa também que seja breve. A primeira pergunta que nos surgiu foi: quem não tem religião também pode benzer? Achei interessante essa pergunta, e ela se agrega também a outra pergunta um pouco parecida, né? Que quem tem que pertencer, melhor dizendo, tem que pertencer a alguma religião para participar do benzimento, ou seja, para ser benzedeiro, benzedor. Quem se propôs a responder essa pergunta foi a Ana, foi a Clara, Clara, nossa Clara. E então, Clara, eu vou passar a palavra para você, e se alguém quiser complementar depois, né? A nossa guardiã, a Maria Bezerra, também, se quiser fazer alguma pontuação. Então, vamos começar. Clara, quem não tem religião também pode benzer? Sim. Ou tem que pertencer, porque eu acho que está basicamente a mesma pergunta, né? Tem que pertencer a alguma religião para benzer? Não. Nós, da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília, nós somos uma escola, nós somos um grupo de buscadoras e de buscadores. Muitas de nós professam uma fé religiosa, tem a sua doutrina, a sua religião, mas não necessariamente, né? Então, nós somos um grupo que se organiza de forma espiritual, lembrando que quando a gente fala de espiritualidade, não necessariamente você está falando de religião, porque religião é um grupo organizado que vai seguir aquela linha daqueles seus deuses, daquela sua forma de estar no mundo, daquele seu dogma, daquele seu rito, né? Nós estamos um grupo de buscadores e de buscadoras, e a gente busca a melhor palavra, o melhor bem dizer, né? Então, a pessoa que não tenha religião, claro que pode benzer, porque todos temos princípios, e que esses princípios sejam os nossos melhores princípios, expressos nas nossas melhores palavras. Né? Mais alguma coisa, meninas e menino? Eu acho que até porque, eu vou dar minha opinião aqui, que não é tão de conhecimento como vocês têm, mas no que eu entendo de religião. Eu, por exemplo, não tenho religião, mas eu acredito em Deus. Eu tenho uma conexão aí com Deus e sou um apaixonado por Jesus Cristo, né? Então, assim, eu queria só fazer essa observação. Mas tem alguém mais que quer falar sobre esse ponto? O segundo ponto é onde fazer contato com a Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. Sempre no final dos nossos encontros, a gente colocou as redes sociais da escola. Mas eu gostaria que a Maria pudesse falar um pouco sobre esse ponto. Bom, a forma de falar com as benzedeiras hoje tem sido através das redes sociais, né? E do nosso e-mail. Então, a gente tem uma página no Facebook, que é Escola de Almas Benzedeiras de Brasília, no Facebook. A gente tem também um Instagram, que é o @benzedeiras.brasilia. A gente tem o nosso e-mail, que é benzedeiras.brasilia@gmail.com. E também a gente agora tem um canal no Telegram, porque a gente tinha um grupo no WhatsApp, como chama? Não é grupo, é uma lista de distribuição. Não, era um grupo mesmo. Um grupo, inclusive, que só as administradoras postavam, né? Que era eu, a Adriane, a Bianca. Então, ficou pequeno, porque tinha mais de 200 pessoas e o WhatsApp não permite, né, um grupo tão grande. Então, a gente abriu um canal no Telegram, que também está lá como Escola de Benzedeiras de Brasília, então você pode localizar ou pode pedir acesso nos outros canais também.
que a gente divulga tudo nesses canais, né? Nossas agendas, nossas atividades, né? Então, para nos encontrar através desses canais hoje, porque nós não estamos fazendo atividade presencial nas unidades de saúde, como fazíamos, e nos parques. Então, momentaneamente, porque isso logo vai passar, a gente está nesses canais virtuais, tá certo? E vai ser uma alegria poder atender todos que procuram, como tem sido. Muito bom. E nós vamos deixar a descrição também dos canais e do WhatsApp e do Telegram também, o contato. Para quem quiser entrar, eu estou com a cabeça baixa, vi que eu estou lendo aqui as perguntas. Essa pergunta aqui eu achei interessante, né? Qual a idade mínima para ser uma benzedeira ou benzedor? Eu acho que durante as nossas rodas anteriores, alguma das meninas lembrou que, quando era criança, já via, já acompanhava e já gostava de fazer, né? Claro que era um momento lúdico, né? E é claro que eu, para mim, na minha concepção, criança possa ter alguma dificuldade de trabalhar isso. Mas, enfim, gente, qual é a idade mínima para ser um benzedor ou a benzedeira? Vamos começar aí, ó. Vamos esperar. Vamos com você mesmo, Maria. Qual é a idade mínima? Não tem, não tem idade mínima para ser benzedor ou benzedeira. A gente tem relatos, né, dos benzedores mais tradicionais que a gente conheceu ao longo do caminho até aqui, de que eles começaram a benzer com 10 anos de idade. Existe um grupo de benzedeiras num lugar aqui em Brasília que chama Guará, e lá tinha um benzedor que tinha 7 anos, se eu não me engano, quando eu o conheci. Márcia e Berenice conhecem mais de perto, podem falar sobre isso. E eu estive num trabalho de benzimento deles lá no Guará e o conheci benzendo, uma criança linda benzendo. Então, a possibilidade de você estar conectada com essa informação e que ela possa ser exercitada e praticada depende de quão conectado você está a esse canal da espiritualidade, né, das informações que chegam por intuição. E uma outra coisa que eu quero dizer que eu aprendi nesse caminho, né, que quando eu iniciei o caminho da benzedeira, eu já estava agora perto dos 50 anos, e questionando que, na minha memória, era minha avó, a benzedeira, né? Então era uma senhora que não era nem tão mais velha assim, mas era minha avó e a imagem era de uma senhorinha. E aí eu fiquei, um dia eu ouvi isso, né? A benzedeira, ela não nasceu senhorinha, né? Ela passou pela vida, pela infância e juventude. Então, muitas delas iniciaram suas práticas de benzer quando crianças ou mais jovens, adolescentes. Então, mas fica muito na memória, nas informações coletivas, a benzedeira, que é uma senhorinha. E faz muito sentido, João, queria compartilhar isso, aproveitar esse momento. Faz muito sentido, porque, às vezes, a benzedeira começa criança e ela tem que interromper, porque essa informação para criança, às vezes, é muita informação, né? E muita responsabilidade para uma criança. Então, ela interrompe. E a mulher, geralmente, quando se trata do caso das mulheres, as mulheres, geralmente, ao longo da história, elas se casam, têm filhos e têm outras preocupações, que é cuidar da casa e cuidar dos filhos. E as que não têm hoje esse perfil também estão na vida trabalhando. E quando elas estão mais velhas, elas estão mais desligadas dessas tarefas e dessas responsabilidades. E aí ela encontra mais tempo para se dedicar para esse outro cuidado da vida, que é o benzer, é o trabalhar com as ervas, enfim, tem muito isso também na história, né? Que a idade cronológica ajuda quando a mulher está mais desvinculada das tarefas domésticas ou dos afazeres de trabalho, né?
Hoje, entre nós, temos muitas benzedeiras que são aposentadas e nem por isso deixam de ter muitas tarefas, mas encontraram mais tempo para canalizar a sua energia para essa missão, né? É isso que eu queria falar. Outra irmã aí complementa. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para todas, né? Com que idade vocês tiveram contato com o benzimento e com que idade começou a benzer? Vamos lá, vamos fazer aqui, lá no alto, aqui para mim, pelo menos que está aparecendo, né? Adriana. E aí já aproveita e comenta também e responde a pergunta. É comum, né, na escola, como cada um de nós já expôs, né? Maria é neta de benzedeira, Berenice e Márcia são mãe e filha, né? E são benzedeiras e também já vieram de um ambiente que tinham benzedores e benzedeiras, né? Então, cada uma de nós tem uma história bonita com relação ao bem viver, ao bem dizer, ao bem-estar, ao bom olhar, né? E todo esse contato com a natureza, né? Que eu acho que uma benzedeira ela está muito interligada, né? A todos esses aspectos naturais de si, da humanidade, do planeta, em consonância com a natureza. No meu caso, eu tenho uma prima em Curvelo, Minas Gerais, que desde pequenina, muito pequenina, ela benze. Ela começou a benzer as pessoas, a casa, os animais, e as pessoas, as casas e os animais começaram a apresentar alegria, melhora, satisfação, agradecimento. Então, eu sempre a vi, né, num determinado local do jardim da casa dela, com um raminho na mão e aquele conversê bem baixinho, que a gente não entendia, né? Era muito ligeiro e muito característico para cada ocasião. Então, eu tenho isso desde bem pequena, né? Hoje ela tem mais ou menos entre 70 e 80 anos, continua em Curvelo benzendo. Nossa. Clara, você. Eu sou do sertão da Paraíba, né? Então, na minha cultura, tem muito benzedor, né? E na minha família, a minha bisavó paterna, ela era parteira e benzedeira. Ela fez todos os partos da minha avó. Minha avó teve 15 filhos, minha avó materna. E eu lembro muito dela, eu menina, ela como uma senhora, talvez ela também não tivesse nem tantos anos assim, né? Mas a postura que eu lembro é de uma senhora com cabelo bem grande, grisalha, ela usava sempre um coque. E as roupas dela ela mandava fazer aquele saião e uma blusa comprida, assim, parecia, né, uma mortalha do mesmo tecido. E ela pegava sempre, a gente pedia para ela benzer, ela benzia a qualquer hora, aí pegava um raminho e benzia a gente com esse matinho, com essa planta, né? Além dela, depois que eu entrei para a escola, eu entrei em escola de benzedeiras, eu já tinha mais de 50 anos, né? Estava com 51 também. Quando também me desocupou uma parte da minha vida, né? Com trabalho formal, um filho criado, né? E eu tive um tio-avô que ele benzia os animais. E a filha dessa minha bisavó também benzia. Mas a minha memória é essa minha bisavó. Gabi? Eu entrei para essa conexão com benzimento com 35 anos, quando eu tive os gêmeos. Eu já tinha 2 filhos pequenos, tive os gêmeos. Então, eu estava realmente muito envolvida com esse lugar da maternidade. O benzimento chegou para mim nesse momento. E isso já tem 4 anos, foi em 2017. Então, foi através da escola que eu me conectei com o benzimento e eu tinha uma memória que não é uma memória cronológica, né? É uma memória da infância, porque eu não fui benzida na infância. Mas a minha avó materna morava no interior de São Paulo, num quintal cheio de ervas.
E essa é a minha memória de infância, das minhas brincadeiras de infância nesse quintal com ervas. E eu estou fazendo um trabalho de autoconhecimento, de constelação familiar, e estou entrevistando muitas primas da minha mãe, mais velhas, e ouvindo muito sobre as minhas bisavós. E ambas eram parteiras e ambas eram benzedeiras. E está sendo muito especial poder fazer esse resgate. Porque eu sinto, quando eu entrei, né, naquela roda de benzedeiras, tinha algo em mim, né, no meu sangue, no meu coração, que entendia tudo aquilo. Então, eu sinto que a escola realmente me trouxe essa reconexão com algo da minha ancestralidade e uma continuidade que pulou 2 gerações, né? Nem a minha avó, nem a minha mãe puderam se dedicar a esse conhecimento. Então, eu sou imensamente grata de estar entre vocês. Maravilha. Sabrina, antes de passar a palavra para você, eu quero fazer um agradecimento, né? Você organizou aqui todas as perguntas, você fez a organização também dos temas de todas as nossas rodas. Obrigado aí, porque isso facilitou bastante aqui, viu? Vai lá, Sabrina, com você. João, eu contei, né, para vocês que a minha família, a gente sempre recebia bênçãos de uma senhorinha que ia à nossa casa, ia também no hotel dos meus avós, para benzer o espaço, para benzer a cozinha, benzer a comida, benzer as crianças, né? E assim, eu sentia uma coisa tão especial naquele momento, sabe? Meu som tá baixinho, a Clara tá falando, né? Melhorou quando eu coloco? Não? Tá bom para mim aqui, tá tudo bem. Tá bom? Tá bom. E assim, essa memória ficou para mim como sendo ali a oportunidade que a gente tinha de curar muitos males, muita prevenção também, né? Eu acho que eu fui atendida em hospital, assim, médico mesmo, em raras ocasiões, só quando era, enfim. E teve muita situação em que médico não dava conta e a benzedeira que a gente recorria e dava tudo certo. Então, depois, bem como disse a Maria, eu segui a vida, né? Porque a gente vai em busca de realizar estudo, trabalho, até que eu comecei a sentir um sentimento de gratidão à vida, sabe? Assim, quando você diz assim, meu Deus, eu realizei tanto, o que o senhor vai fazer da minha vida, sabe? Foi uma conversa com Deus, assim, né? Eu já tenho busca por entender as religiões diversas, já tenho naturalmente um desejo e uma curiosidade por muitas religiões, então nasci numa família católica, aproveitei muito a religião católica, cantei muito na igreja, e fiz todos os sacramentos da igreja, e ainda gosto de ir a uma igreja, gosto de ir e partilhar de outras religiões, mas o benzimento me trouxe muito essa identidade do meu templo pessoal, sabe? Dessa conversa íntima com o divino. E eu tenho me encontrado muito e encontrado esse divino com a natureza. É como se eu estivesse encontrando o mesmo lugar que eu deixei um dia na minha infância, no jardim da nossa casa. Minha mãe era rezadeira, minha avó rezadeira também, minha nona, minha avó paterna era parteira. Então tem uma história de vida, de família, de encontrar saúde, né, nessa natureza nossa. Maravilha. Lucimar. Bom, eu também, mais ou menos parecido com a história de cada uma irmã, né? Eu sou nascida em Brasília e fui criada no Cruzeiro Velho. E meus pais, meu pai era de Petrópolis, minha mãe do interior do Rio, né?
Então, eles têm o costume de... Lá no Rio tinha o costume, né? Eu lembro muito de uma tia do meu pai, que era minha tia-avó, né? Ela falava, se a menina está com a espinhela caída, leva ela para benzer, tem fulano aqui embaixo. Então, era uma casa que ela morava em cima, o outro embaixo, aí aquelas coisas assim. Lá no Rio tem muito disso, né? E aí, a vizinha lá debaixo do quintal, lá ela era rezadeira, né? Benzedeira. E aí meu pai descia para poder me benzer, leva no fulano. Então, toda vez que ia ao Rio, e no Cruzeiro também, no Cruzeiro Velho, eu fui criada lá. E lá sempre minha mãe teve erisipela, né? E aí meu pai saía para trabalhar e meu pai falava, ó, tem uma benzedeira em tal lugar, vai com a sua mãe. Então eu sempre ia com ela e assistia, né, o benzimento e tudo. Depois também, como a Sabrina, eu também fui de igreja católica e tudo, aí eu comecei a perguntar demais. E aí um padre irlandês, né, que era o padre Geraldo lá no Cruzeiro, ele era muito conhecido. Ele falou assim, ele trocava muito meu nome com o nome da minha mãe. Ele falava Eduardo, eu não, padre, é a Lucimar. Aí ele falava para mim que eu perguntava muito e que a Igreja Católica não tinha resposta para as minhas perguntas. E ele ficava olhando para mim como assim, você tem que sair e buscar, né? Aí um dia eu falei para ele, então eu tenho que buscar minhas respostas. Aí ele falou assim, agora você falou. Né? Então, assim, aí eu falei para ele, eu falei assim, eu vou procurar na doutrina espírita. Aí ele falou assim, o caminho é longo. Foi a única coisa que ele falou para mim. Mas também, igual a Sabrina, nunca deixei de assistir uma missa, né? Tenho amigas de tudo quanto é religião, né? Já fui para tudo quanto é religião que pensar. A única coisa que esses dias eu estava lembrando, que meu primo falou, esses dias ele me ligou e falou assim, nós temos que buscar a nossa origem, porque meus ancestrais eram judeus, né? E aí ele me chamou a atenção quanto a isso. Aí, quando eu falei para ele que eu estava no grupo das benzedeiras, ele falou assim, você está resgatando uma parte da família, mas tem a outra. Eu fiquei meio sem entender. Mas aí depois eu entendi um pouco o que ele quis dizer, né? Minha mãe toda a vida teve essa coisa de cuidar das pessoas com chazinho, com remédio. O meu pai também, meu pai usava muito charuto para fazer defumador para as pessoas ou em casa. E aí depois, com o tempo agora, eu comecei a entender um pouco melhor, né? E talvez pela minha questão de ser muito curiosa com relação às religiões, com relação às filosofias, que eu acho que eu penso assim, que tudo está sempre como um funil. E tudo que é de bom, de cada uma, eu vou pegando, né? Para tentar ser uma pessoa melhor. E agora, por último, depois que eu casei e tudo, eu fui morar na Asa Norte, aí tinha uma senhora benzedeira, sempre a benzedeira esteve na minha vida. E, assim, eu não lembro na minha família de ter da minha mãe ou do meu pai. Do meu pai, a gente quase não conheceu ninguém, né? Ele ficou órfão muito criança. E eu tinha minha sogra, que ela era do interior de Pernambuco e ela era benzedeira. E ela é bem parecido com o que nós temos na escola. Ela tem o horário dela, tinha o horário dela, a partir de 9 horas até as 18 horas. Depois desse horário, ela não benzia. Tinha dias que ela também não benzia. Né? Então, é muito parecido. E eu sempre falava para ela, me ensina, me ensina. Aí, mas só que não deu tempo dela me ensinar, né? E eu esqueci um pouco isso. Mas foi caminhando também que eu senti que algo me chamava para esse lado. Maravilha. Né? O universo me encaminhou para esse caminho do benzimento. Muito bom. Lucimar, a gente vai ter que ser um pouco mais breve para a gente contemplar todo mundo. A gente está com 35 minutos, está faltando 25 minutos. A Maria perguntou aí quantas... Peraí que eu fugi aqui. Falta pouquinho, né? Faltam poucas perguntas, mas a gente tem que sistematizar porque tem outros temas agregados aqui.
Eu me perdi, mas vamos passar para a Ana Cláudia. E assim, desculpa, eu vou pedir para que todo mundo seja um pouco mais breve, as restantes, para a gente não estourar nosso tempo. Ana Cláudia. João, eu também, eu vou ser bem rápida mesmo, porque a gente tinha conversado, né, que eu não tive contato com benzimento. Eu também nasci em Brasília, a minha família era tradicionalmente católica, eu conheci histórias de benzimento por meio do meu pai, né, que era mineiro, e lá tradicionalmente existia muita benzedeira. Mas eu senti um chamado, né? Existia um interesse, eu acho que é um resgate até ancestral, né? Então, quando eu tive a oportunidade, né, de receber um convite para o benzimento lá na Asa Norte, para mim foi uma alegria muito grande, né? E aí eu me vi rodeada de benzedeiras, que era um sonho, uma vontade desde a infância. Flor. João, eu nasci num lar espírita. Minhas avós eram benzedeiras. E minha avó, a mãe do meu pai, ela benzia o tempo inteiro, mas eu não tive o prazer de conhecer minhas avós. Mas na minha infância, eu conheci uma vizinha de frente, a dona Geralda era benzedeira. E eu tinha 10 anos e eu adorava ir para lá. Eu ficava lá com ela e ela me ensinando a benzer e a rezar. E eu sempre participei dos grupos de passe do centro e continuo participando. Em 2018, eu conheci a escola, gostei muito da energia, me entrosei e estou lá desde 2018. Clara? A Clara já foi, né? Parece que ela mudou de lugar, né? Yara? Yara também foi, né? Não? Não, ainda não. Não, desculpe. Nasci na Bahia, uma família, né? Grande, 17 irmãos. E minha mãe, antes de sermos tantos, ela benzia. Aí, conforme a Maria comentou no início, com o tempo, né, conforme a casa foi enchendo mais de irmãos e tudo, eu lembro que ela foi parando de benzer. Mas nós tínhamos um contato com uma senhora chamada Dona Antônia, e eu convivia muito com ela. E ela me benzia e eu via. E aí, crescendo, minha mãe era católica, levava todos nós para a Igreja Católica. E depois que eu me casei, eu fui em busca de outras religiões, de outros caminhos, e sempre querendo ser benzedeira. Isso nunca me saiu da memória. Aí tive meus filhos, netos, bisneta, e aí em 2018 também conheci a escola, né? Eu já trabalhava uma casa espírita, Seara São Francisco de Assis, que era uma casa de cura, mas foi no benzimento assim que eu procurava, que eu encontrei a escola em 2018. E de lá para cá eu faço benzimento, faço as bênçãos, faço esses pedidos de cura de tudo, em nome de Deus Pai, de Nossa Senhora, de todos. E é isso que me realiza, que me faz ser feliz, de benzer, de estar na escola, de conhecer tantas benzedeiras, de Maria ter feito, né, ter aberto essa oportunidade para pessoas como eu se encontrar. Muito bom. Obrigado, Yara. Berenice, quando você começou a benzer, Berenice? Rapidinho. Faz pouco tempo que eu comecei a benzer, João. Eu nasci também como a maioria. A minha mãe era católica, a gente ia para a missa todo domingo. Aí fiz a minha infância todinha, né, na religião católica. Aí depois eu vim para Brasília.
a família, né, veio para cá, a gente veio, aí ia esporadicamente à missa, e depois a gente foi, depois que eu me casei e tal, depois passou alguns anos, eu conheci o kardecismo, né, aí foi ser kardecista, depois de muitos anos kardecista, conheci a religião da Umbanda, e comecei a frequentar a Umbanda, e agora faz pouco tempo que eu comecei que eu conheci o grupo das benzedeiras, né? Mas eu já tinha contato com benzimento, que minha mãe benzia, é católica, e benzia todo mundo que chegava lá para benzer, com dor de cabeça, com opção de coisa assim. E aí foi, quer dizer, que eu sempre tive contato com benzedeiras e benzedores, né? Sempre tive. E os vizinhos, tinha um senhor lá que benzia as pessoas também, benzia a casa das pessoas, qualquer coisa que tinha na casa, e ele ia lá, benzia, por exemplo, na minha casa mesmo apareciam as cobras, né? E aí ele ia lá da minha casa e benzia, né? Minha mãe ficava bem longe, minha mãe ficava meio assim assustada com aquilo, mas ela benzia pessoas, não benzia bicho, né? E ele benzia bicho, chegava na casa de qualquer um, benzia os bichos desapareciam realmente da casa deles. E aí foi, agora faz pouco tempo que eu conheci a Maria, né? Graças a Deus, essas meninas maravilhosas aí, demais da conta, né? E aí estou benzendo com elas. Eu estou achando muito bom, graças a Deus, estou achando ótimo. Maravilha. Márcia. Márcia, foi você que ensinou sua mãe a benzer? Acho que eu já fiz essa De jeito nenhum, minha filha. Cada um com suas mandingas. Ó, ela tem muito. Eu me lembro, de eu pequena, meu pai me levar para benzer, né? Não sei se sua mãe lembra aí da Dona Zefinha, né? Que Dona Zefinha me benzia. Eu sou de Brasília e Dona Zefinha morava na Ceilândia. E a gente ia lá visitar ela e tal, então, né, tinha muita criança lá também, então a gente brincava bastante e tal, mas tinha um momento lá em que ela, né, chamava para poder benzer e tudo. E o que eu me lembro, né, é de ser benzida por conta de espinhela caída, e aí que tinha umas tarefinhas para continuar fazendo em casa, então tinha um negócio de ficar pendurada no portão, né, e tal, para poder fazer peso e tal, por conta da tal da espinhela. E aí, e tinha também um negócio que podia comer doce por conta disso. Então, eu adorava, né, ser benzida, porque além de ficar pendurada onde não, teoricamente, não ficaria, né, mas eu ficava por conta de tratamento, então eu ficava pendurada no portão e ainda comia doce. Então, perfeito, benzer sempre foi uma coisa muito legal, né? Agora, a questão do meu contato com o benzimento, quando você perguntou, e aí as meninas começaram a responder, assim, se eu for falar tecnicamente, eu comecei a benzer em 2017, tá? Mas, quando eu penso de uma forma mais abrangente, de que benzimento é a arte de bem dizer o outro, eu sempre fiz isso. Porque eu, estagiária, novinha, e aí eu me lembro bem dessa cena, de uma colega que teve, hoje eu sei tecnicamente que ela teve uma crise de ansiedade no trabalho, né? Então ela tremia, muito nervosa e tal, e não sei o quê, e aí eu lembro claramente disso. Eu fui lá na copa da repartição, peguei um copo d'água para levar para ela acalmar, mas eu parei no meio do caminho e fiz uma oração nessa água, que era para ela poder ficar mais calma. E aí entreguei a água para ela. Ninguém viu isso, né? Na verdade, ninguém sabia disso, né? Agora vocês estão sabendo, né? Então, essa arte de bem dizer o outro, então, sempre fiz, né? Então, e aí, falando isso, tenho certeza que as meninas também estão lembrando de outros momentos em que elas sempre fizeram isso, né? Muitas vezes se coloca a coisa de, nossa, benzer é um negócio. Não, benzer é a arte de bem dizer o outro. Então, quando você pensa nesse foco, todos nós podemos ser benzedores, independentemente da idade, basta ter um amor no coração e querer repassar esse amor. Muito bom. A gente tem aqui mais 4 perguntas e tem uns outros temas. A gente está com o nosso tempo muito reduzido, então eu vou direcionar
para vocês, assim, para individualmente, né? O benzimento tem algo a ver com feitiçaria? Quem se propõe a responder essa pergunta? Eu acho que essa pergunta é forte, ela é uma pergunta que, sobretudo no momento que a gente vive, muito avanço do fundamentalismo, né, religioso no nosso país, qualquer prática que não seja dentro daqueles padrões se torna uma coisa estranha, né? Então, quem se habilita a responder essa pergunta? O benzimento tem algo a ver com feitiçaria? Eu vou respondendo. E aí alguma colega complementa. Ótimo. Não tem absolutamente nada a ver, pelo que eu conheço de feitiçaria, dessa palavra feitiçaria, que quando ela é colocada, ela transmite uma coisa como se fosse para o mal, não para o bem dizer. E, na minha visão, o benzimento ele está calcado apenas no bem fazer, no cuidar, no você dar o melhor que você tem em termos de sua capacidade humana e conectado com o divino para esse bem dizer. E, na minha visão, essa palavra, quando ela compara, comparando aparentemente uma coisa negativa, que é a feitiçaria, e, para mim, com o bem dizer, com o rezar, que não combinam, não coadunam uma questão com a outra. E aí, se alguma irmã quiser complementar. Maria, você quer falar? Eu vou partilhar meu entendimento aqui. Já estou até entrando antes da Maria e, de repente, ela faz um fechamento. Eu fico pensando sobre essa forma da gente enxergar as palavras, sabe? Existe uma história muito antiga de feiticeiros, de magos, de bruxos, em que eu acredito que foi se associando com algo oculto, com algo relacionado a um mistério, né? Então, depende muito da intenção da pergunta, sabe? Me veio assim, se você está perguntando se o benzimento é feitiçaria do ponto de vista da negatividade, não. Agora, a gente pode entender que feitiçaria, ou feiticeiro, ou mago, ou a bruxa, né? São pessoas que aprenderam a lidar com as energias da natureza. Então, a resposta à pergunta para mim, assim, depende da conotação da pergunta. Nós estamos aqui, sim, aprendizes de como lidar com a alquimia dos elementos da natureza para o bem de todos, inclusive o nosso, né? Porque eu acho que essa coisa do feiticeiro, da bruxa, né, é um arquétipo. E depende de como a gente vê, o que a gente associa das crenças que a gente carrega a essa palavra, a essas imagens desses arquétipos. E acho que é assim. E continuo aprendiz. Não tenho a última palavra. Eu acho que quem nunca soube ser feliz estigmatizou palavras como essa, né? Feitiço, né? Fantasia, né? Então, é um pouco por aí. Alguém quer falar mais? Eu quero. Flor, por favor. Eu concordo plenamente com o que a Sabrina falou, porque se fosse assim, a Santa Joana d'Arc seria
feiticeira. Então, quando não se explica uma coisa ou politicamente interessa, então muda-se e dá-se conotação diferente. Então, se bem dizer uma pessoa, em nome de Deus, é feitiçaria, eu sou feiticeira. Só isso. Quem mais quer comentar? Vamos encerrar esse ponto. Está todo mundo contemplado? Vamos para frente. Eu vou um pouquinho mais avançar aqui. Acho que qual a relação do benzer com as religiões, a Clara acho que já respondeu lá no início, né? Vamos para frente. Está sugerido aqui para a Yara falar. Homem também pode benzer? A gente tratou isso nos outros encontros, né? Acho que ficou claro, mas como muita gente... Vamos benzer, né, João? Hã? Bora benzer, né? Vamos, eu estou me preparando. Vou benzer. Logo, logo, estou no time. O homem pode sim benzer. Inclusive, quando eu fiz, né, participei da oficina de benzimento da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília, tinha o Rodrigo, que fez com a gente a oficina, e tinha o Marcelo, meu filho caçula, que é um benzedor. Ele não está na escola em função do trabalho, mas ele benze em casa, benze quem está mais próximo dele, e eu já fui benzida por ele, e os homens, sim, podem ser benzedores, da mesma forma que as mulheres, com a mesma força, com a mesma intuição, com a mesma energia, com o mesmo poder. Os homens podem, sim, e tem muitos homens benzedores. A Clara mesmo, no início desses nossos encontros, ela falou de um benzedor, que é um dos benzedores tradicionais, ainda vivo, mais antigo que a gente tem, que acho que se eu não me engano, é o seu Joaquim. Tá? Então, tá aí. E aí, daqui a pouco, João. Eu espero. Vamos, então... Eu posso complementar um pouquinho essa questão do homem benzedor? Pode. Porque na nossa caminhada, né, vários homens vieram participar das formações, praticaram um período benzimento e depois se afastaram. Mas, assim, no nosso percurso de aprendizes, a gente já encontrou alguns homens benzedores, e tem um que se chama Paulo, ele mora em Águas Claras. Ele é um benzedor que sempre está oferecendo os ensinamentos de como ele aprendeu a benzer para as pessoas. E o Paulo, ele conta para nós nas formações uma questão que é bastante importante, que talvez isso possa definir ou explicar um pouco porque tem tão poucos homens benzedores. O Paulo conta o seguinte: ele vem de uma tradição de que mulheres ensinam benzer aos homens e os homens ensinam para as mulheres. Homem não ensina para homem e nem mulher para mulher. Ele parte dessa tradição. Quem ensinou ele a benzer foi uma prima dele. E também a outra premissa é que você só pode ensinar a quem demonstra ter o desejo de aprender. Você não oferece também para ensinar. A pessoa tem que solicitar e mostrar que é merecedora de receber esse aprendizado. E, portanto, o Paulo, nas oficinas dele, majoritariamente tem mulheres, porque antes ele só ensinava para mulheres. Atualmente, logo antes da pandemia, ele mudou a oferta, inclusive, porque ele foi lá na prima dele e falou: prima, não aparece homens. A prima, na verdade, falou: você pode ensinar para homens também, porque se a gente não abrir essa possibilidade, o círculo vai se fechando e vai tendo cada vez menos, porque não tem aparecido homens que queiram ser benzedores. Isso nos tempos atuais, né? A gente pode colocar isso como uma projeção para os antigos também, né? Que menos homens se interessavam por essa prática de doação. Então, hoje ele ensina tanto para homem quanto para as mulheres, porque a prima dele liberou ele dessa promessa também.
porque ela não estava mais sendo solicitada para ensinar para nenhum homem além dele. E ele já é um homem de 50 anos também, por aí, alguma coisa. Então, nunca ninguém pediu para ela, e aí ela liberou ele dessa missão. Então, talvez esteja aí uma das explicações de ter tão poucos homens benzedores, né? Porque tem essa tradição de que mulheres ensinam para homens e homens ensinam para as mulheres, mas se tem tão poucos homens, né? As mulheres acabaram ensinando umas para as outras, isso é uma linha de tradição, né? Não são todas as tradições que falam isso. Eu conheci essa tradição, mas ainda bem que tem homens que não têm essa leitura também. Eu conheci um benzedor lá no Amazonas, que ele sabia disso, mas ele não seguia essa linha, então ele ensinava para homens e mulheres indistintamente. Então, tem isso, esses diferenciais. A outra coisa tem umas tarefas que só são dadas aos homens benzedores, como benzer animais, benzer fazendas, né? Benzer toda a criação, né, de animais em determinados locais, benzer para afastar cobra. Esse tipo de benzimento, numa determinada tradição, também é atribuído aos homens. Então, parece uma carga mais pesada para eles, né? Enquanto as mulheres podiam benzer crianças e pessoas, eles tinham que ficar com os bichos mais pesados, né? Com essa informação aí, que eles tinham que andar muito mais para benzer uma fazenda inteira, imagina, né? Isso no passado. Então, se a gente tem essas informações, a gente pode imaginar algumas coisas que chegam a hoje, né? Porque do hoje tem todas essas histórias do passado. Pronto, complementei. E eu queria registrar que a minha primeira relação com o benzimento foi com o meu avô, o pai velho, como eu disse aí, né? Então, foi que eu conheci o benzimento. Eu quero fazer uma junção aqui de outros assuntos, né? Um deles é a receita de ervas em chás e banhos, né? Mas tem uma pergunta que chegou anteriormente, aí a gente vai fazer essa junção. A pessoa diz o seguinte: quando criança eu conheci uma benzedeira que só usava ramos de pedregoso, mas sei que se utilizam outras plantas. Quais são? Então, a gente podia fazer junção, a gente trabalhou muito isso nos encontros anteriores. Quem se propõe a falar de quais plantas, né, se utilizam no benzimento e nos chás, né, nos banhos? Quem se propõe? Vamos... João, se você me permite, que tal cada uma dizer uma? Um deles? Cada uma irmã dizer uma planta que benze. Muito bom, legal. A planta preferida para o benzimento, vamos dizer assim? Claro que tem mais, né? Mas vamos lá. Então, Adriane, rapidinho, qual a sua planta? Alecrim. Alecrim. Gabi? Arruda. Sabrina? Ai, deu branco. Oi. Lavanda. Lavanda. Simar? Mirra. Ana Cláudia? Manjericão. Mirra. Clara? Guiné. Kiara? Mangueira. Olha. Denise? Ruda. Márcio? Espada de São Jorge. E você, Maria? Para não repetir, para as pessoas terem a dimensão das possibilidades, né? Eu vou dizer aqui que a folha do boldo é boa também para benzimento. Legal. Tem muitas possibilidades aí de plantas para o benzimento e para os chás, né? Alguém queria falar dos chás, rapidinho? Chás. Vamos lá, Adriane, você. Gabi, vai, desculpa, então. Gabi, levantou a mão. Eu ia escrever aqui só no bate-papo que nem todas as ervas que a gente usa para benzer são indicadas para serem consumidas.
Então, é preciso se certificar antes. Algumas das ervas que a gente usa para benzer, como a própria arruda ou a espada de São Jorge, a guiné, não são tão indicadas, né? Não são indicadas para consumo, especialmente a espada, né? Que pode ser tóxica, às vezes até para banho. Então, é preciso ter sempre essa informação antes. De forma geral, o chá, a infusão, né, das ervas também pode ser muito benéfico. Quando a gente benze, a gente sempre intui alguma erva para indicar como esse uso contínuo. Depende muito daquilo que o benzido ou a benzida está trazendo para o campo. Mas o alerta é só para que as pessoas não usem as ervas que não conhecem, né? Assim como chá, antes de pesquisar, antes de perguntar para alguém se pode ingerir. Legal. Bom. João. Sim. João, complementando aí a fala Sim, da Gabi, quanto aos chás, sobre a quantidade de que se vai colocar nesse chá. Porque a gente costuma dizer que entre o remédio, né, e o veneno é a quantidade. Então, quando for fazer um chá, usar sempre pouquinho, em qualquer dúvida, está muito, está pouco, diminua a quantidade, porque o chá é a constância de tomar esse chá, e não a quantidade de erva ou de que você vai colocar nessa água para fazer o teu chá. Então, ter muito cuidado com a quantidade, que aí você pode, em vez de estar usando um remédio, estar usando algo que vai te fazer mal à saúde pela quantidade que você está colocando. Verdade. Eu estou tomando aqui o meu noz moscada e depois eu descobri que não pode tomar muito, uma quantidade moderada, né? Alguém quer falar mais sobre isso? Outra coisa também, João, que é importante, é que nem todo chá é bom para todo mundo. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta não deve tomar um chá de alecrim, porque o alecrim aumenta a pressão. Então, até na hora de receitar algum chá, é importante saber como que está a saúde dessa pessoa que você vai receitar o chá. Muito boa observação. Bom, vamos então para o próximo ponto. A Flor, né, você já está falando, Flor, então você se propôs a fazer comentários sobre dois outros assuntos. Eu vou emendar aqui para a gente ganhar tempo, porque a gente já está chegando, já ultrapassamos 1 hora. São centros energéticos e o benzimento postura. Então, eu queria que você comentasse esses 2 pontos e aí a gente passa para quem quiser fazer uma observação rápida. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o benzimento da costura. É um benzimento diferenciado. A pessoa, normalmente, a gente tem que fazer com a pessoa deitada ou sentada, dependendo, porque é um benzimento que a gente usa mais para problemas ósseos, quebradura, dor de coluna, varizes, esse tipo de coisa, e a gente faz com a pessoa deitada. E usa-se uma agulha e um pedacinho de pano. No meu caso aqui, ele um dia foi um quadradinho, agora já está uma bolinha. E a gente procura o que é, se a pessoa fala que é coluna, a gente pede para ela deitar na maca e procura, tem as palavras que a gente usa, né? Que é carne quebrada, osso rangido, nervo torto e veia magoada. A gente procura do que é que ela vai ser benzida, que ela quer ser benzida, aí ela fala, por exemplo, que é uma dor na coluna, então a gente procura de que é que eu te costuro. Aí ela repete isso, carne quebrada, osso rangido, nervo torto e carne magoada. A gente coloca o pedacinho de pano em cima e vai costurando e rezando, né? Aí a gente fala, eu te costuro em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a gente faz isso 3 vezes e depois a gente costura com o próprio dedo, rezando o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, o que você tiver intuição para fazer. E
dependendo da intuição que você tem também, depois você coloca a mão no lugar que manda você colocar. Então, assim, é um benzimento mais demorado do que o comum. Okay. O princípio do benzimento é o mesmo, procura, pede permissão para o anjo da guarda e tudo, mas depois tem esse procedimento que é um pouco diferenciado. Então, assim, inclusive, quem vai benzer com a costura, normalmente atende menos pessoas do que quem está fazendo o outro benzimento. Ok. E os centros energéticos? Os centros energéticos, nosso tempo está pequeno, né? Então, eu vou falar muito resumidamente, porque é um assunto que eu sou apaixonada por ele, e eu tinha até proposto para a Maria de fazer uma apresentação grande, mas com as figuras e tudo. Mas os centros energéticos são vórtices de energia que nós temos no corpo. Na realidade, nós temos milhares deles. Mas, atualmente, a gente estuda, tem um grupo que estuda 11 centros energéticos e outro, que é o mais comum e o mais tradicional, são 7 centros energéticos, que são os pontos onde tem uma maior concentração energética e onde passam os meridianos, cruzam os meridianos do corpo, né? Então, nós temos aqui, no topo da cabeça, abrindo para cima, porque eles são como cones, abrindo para cima, nós temos o coronário. Aqui na fronte, um pouco quase entre os dois olhos, nós temos o frontal. Aqui nós temos o laríngeo, aqui o cardíaco. Na boca, como a gente fala popularmente, na boca do estômago, nós temos o plexo solar. 3 dedos abaixo do umbigo, nós temos o umbilical, e embaixo mesmo, abrindo para a terra, o cone abrindo para a terra, nós temos o chakra da raiz ou chakra básico. Cada um desses chakras tem uma cor definida, cada um tem uma letra musical. Então, lá embaixo é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, tem um mantra e tem uma cor. Cada um deles tem. E só esse chakra, o chakra coronário e o chakra básico, que esse vai para o céu, recebe as energias de lá, e o básico manda energia e capta a energia da Terra, os outros todos ficam na base da coluna e eles são abertos aqui para frente e tem também uma correspondência aberta para trás, que buscam as forças e equilíbrios das forças do passado e do presente, e aqui as forças do futuro. É basicamente isso, falando muito rapidamente. Sabe o que eu acho interessante? É que esses estudos, eles são tradições em outros países, sabe, João? Vem dos orientais, né? Da Índia, da China, mas as nossas tradições, de certa maneira, sabiam intuitivamente desse conhecimento, porque muitas vezes a gente benze a frente e as costas, né? E tem modos de reza e os sons conforme a posição, né, que a gente está rezando, porque a gente vai se aproximando da pessoa e muitas vezes a gente fica próximo a um centro energético e a gente percebe a vibração pelas mãos, pelos sentimentos que nós sentimos, né? Porque, de certa maneira, a gente vai abrindo nossa sensibilidade e a gente começa a sentir o que a pessoa sente e vai percebendo isso por essas localizações dos centros energéticos. Eu acho isso lindo, né? Isso que a Sabrina falou é interessante, porque é uma tradição de 10 mil anos, na China e na Índia,
mas agora comprovado cientificamente pelos modernos equipamentos americanos, franceses e ingleses. Inclusive, tem a máquina Kirlian, que fotografa a aura e mostra cores diferentes, e por aquela fotografia dá para saber se a pessoa, como que está o sistema de saúde da pessoa, porque cada um desses chakras é ligado a uma glândula, e que mostra também como que está cada parte do organismo e como você pode tratar. E cada órgão desse também tem uma erva adequada para o tratamento. Então, é por isso que eu falei que é muita coisa para falar agora, assim, de repente, porque nós não temos tempo, né? Exato. Mas agora já tem comprovação científica mesmo, com acompanhamento no computador e nos estudos atuais. Cientificamente já dá para perceber essa coisa que era muito... Para os céticos, agora já tem comprovação científica. Eu acho que, irmãs, que tem pontos, inclusive esse dos centros energéticos, que a gente pode se aprofundar em outro momento, né? Porque você disse que tinha toda uma elaboração aí para trazer, mas também tem outras, né? Eu acho que a gente pode sugerir, Maria, que a gente faça outros encontros, talvez mensal, para a gente aprofundar em alguns pontos que foram levantados aqui, que eu acho que é importante. Então, a gente vai seguir para o nosso encerramento. Maria, eu vou deixar para você fazer aí a condução final. Antes de encerrar, eu gostaria muito de ouvir o que a Márcia, ela pediu a fala aí, já tem um bocado de tempo. Desculpa, Márcia, eu não vi, me perdoa. Gostaria de ouvir a Márcia, por favor. Por favor, Márcia. Eu já estava escrevendo no bate-papo, mas é para sugerir que esse tema dos chakras, né, que é muito extenso, né, que são os centros energéticos aí, que vira um programa. Sugestão para o Expresso 61. Bom, perfeito. Excelente sugestão. Vamos fazer. Vamos organizar. E eu acho que tem outras coisas. Eu acho que talvez as ervas, teve pontos que foram levantados que importantes, o que serve para banho, o que serve para chá, da quantidade da pessoa que pode ter uma comorbidade e tal, enfim. Vamos fazer rapidinho, então, uma consideração final, assim, mais um tchau, um abraço. Vamos começar lá da Adriana. Bem rapidinho, todo mundo. Agradecida demais, dá conta, João, Maria, através de Maria, nossa guardiã, e todas as irmãs bezedeiras. Que tarde, né? Linda que passamos. Quanto ensinamento, quantos olhares lindos, quantas palavras benditas, né? Nossa, muito aprendizado. Gratidão a cada uma. Gratidão, João. Gratidão, Maria. Gratidão a todas. Gabi? Só agradecer e dizer que estar nesse campo desse estudo sempre me nutre a minha alma benzedeira. Eu me encontro muito com vocês e aprendo sempre. Por isso que o melhor nome mesmo para essa escola é escola. E eu sou grata a Maria por ter manifestado na existência esse lugar onde a gente pode sempre, sempre aprender umas com as outras. Muito grata. Sabrina? Nossa, gratidão, viu? Eu fiquei pensando sobre o bem dizer, né? Antes de dizer qualquer coisa, a gente precisa escutar, né? E não é escutar com as orelhas, não, sabe? Não é o ouvir, é a escuta mesmo. Essa sensibilidade que o mundo está tão carente disso, e nós estamos aqui nos abrindo a isso. É uma escola em que a gente aprende entre nós e aprende com o que chega de informação de toda a natureza. E fico muito feliz de escutar todas vocês. A bênção de todas. Simar?
agradecer, né, pelo espaço, pela oportunidade de estar com você, de conhecer, e a gente conhecer também. Tem muitas outras benzedeiras novas, foi bom para a gente também. E como a Sabrina falou, né? Abrir a nossa escutatória. Não tem a oratória? Então é escutatória. Tá? É um aprendizado mesmo, um aprendizado de ouvir. Gratidão. Ah, Cláudia. Ana Cláudia. Também quero agradecer o aprendizado. Feliz demais, é uma felicidade ter participado dessas rodas, né? De ter vivido, isso é uma vivência muito importante, aprendi muito com vocês. Gratidão a todos e a você. Gratidão, João, gratidão, irmãs. Uma tarde de aprendizado. Claro. Quero falar da minha alegria de estarmos juntas aqui virtualmente e contigo, João, da minha gratidão e da minha saudade que eu estou de estar com vocês numa roda presencial. Sei que a vacina está chegando, essa chuva está passando, e que esse tempo da gente se aglomerar, se amassar, se embolar está chegando, né? Estamos benzendo virtualmente, porque é o que temos para hoje, é muito necessário a gente respeitar essas condições antes que todos estejamos vacinados, mais do que a unidade de rebanho, mas que todos tenham esse direito à vacina, né? Yeah. Oi, Yara, não sei. A minha gratidão ao João, ao Expresso 61, Maria, nossa guardiã, a nossa escola, a todas as benzedeiras aqui presentes, e gratidão a todos que estão nos ouvindo e pedindo bênçãos para o Expresso 61, para a nossa escola, para todo o Brasil, para todo o mundo. E nós, irmãs, podemos encerrar, quando formos encerrar, todas mandando energias de bênção e de gratidão. Berenice. Bom, quero agradecer a Deus pela oportunidade da minha vida. Quero agradecer a você, Maria, por esse trabalho lindo, que Deus te abençoe, para você continuar fazendo isso aí durante muitos anos. Agradecer a você, João, por essa condução linda, e agradecer, gratidão por todas as minhas amigas benzedeiras, que Deus abençoe todas. Márcio. Bom, eu faço minhas as palavras de todas as irmãs, né? Gratidão demais pela abertura desse espaço, tá, João? Porque cada vez mais a gente precisa, sim, que as pessoas conheçam as coisas para que elas possam desfrutar dessas coisas. Isso é qualidade de vida, benzimento é qualidade de vida também, né? Você melhorar a sua energia é qualidade de vida. E aí, agradeço, lógico, né, Maria, eu sou feliz demais pelo fato de você estar cumprindo ter ouvido o chamado que foi feito a você, para poder ser guardiã dessa escola. E aí, dar a oportunidade da gente estar aqui, né? E a quem ouve, né, escute, né, ouça o chamado que está sendo feito. Muitas vezes a gente coloca assim, nossa, porque, né, uma missão tem que ser alguma coisa parecida com a do Papa, eu não posso fazer uma coisa desse tamanho aqui, né? Só que o mundo é feito de pequenas ações, e dessas pequenas ações é que a gente vai fazendo um mundo melhor. Então, cada um fazendo a sua parte. Gratidão imensa. Maria.
Já sou eu? Você, Maria. Ah, desculpa que eu não ouvi isso. Eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando essa roda com as irmãs benzedeiras da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. Agradeço ter tido a oportunidade de conhecer o João Negrão, que, através de uma entrevista, abriu esse espaço para que a gente viesse aqui compartilhar com cada uma de nós e com todas as pessoas que puderem assistir a esses vídeos, que saibam que, enquanto existir alguém disponível a conectar a energia bendita, a tradição das benzedeiras, toda a sua história, toda a sua energia vai se manter. E hoje nós temos na escola assim, 47 almas disponíveis para não deixar cair no esquecimento a tradição de nossas avós, bisavós, das vizinhas, das conhecidas, dos conhecidos, de todos os tempos, né? Aqueles que estavam aí antes da gente chegar. E que, se depender de nós, as futuras gerações vão também trilhar esse caminho e ter essa informação, né? Da alma benzedeira, do coração benzedor. Que, então, todos possam receber nesse momento a energia bendita de nossa escola, de nossa conexão nesse momento, que a nossa Mãe Divina, a nossa grande Mãe, possa, através de nós, nesse momento, chegar até você, que compartilhou conosco esses momentos de sabedorias, de aprendizagens, de compaixão, de perdão, de amor, tolerância, solidariedade, alegria e fé. Muito grata. Nossa, maravilha. Meninas, eu queria registrar para vocês que, em quase 40 anos de jornalismo, essa foi, para mim, uma das maiores experiências como jornalista, participar dessas 5 semanas com vocês aqui, essas 5 rodas de conversa benze que passam, esses encontros maravilhosos, aprendizado muito bom, energias muito positivas, né, estímulo, né, vontade de viver mais, e vontade de ajudar as pessoas, e, enfim, toda essa inspiração que vocês nos traz. Maria, agradecer você, foi maravilhoso te conhecer, a gente teve uma conexão muito boa desde o começo, foi legal, e eu acho que a gente vai prosseguir, depois a gente vai fazer uma avaliação, assim, não uma coisa formal, mas a gente vai lá no nosso grupo conversar mais, tem ponto que a gente vai trabalhar com mais profundidade, como eu já falei. Não alongando muito, então a gente vai encerrando. Agradecer a todas vocês, né, vocês que estão nos assistindo aí pela TV 61 e pelas redes sociais desculpa, gente, da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. E então a gente, até a próxima oportunidade, o próximo momento que a gente pudesse se encontrar, tá bom? Tchau para vocês. Um abraço. Tchau, obrigada. Lindo, foi muito bom.